Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo número 2. O apóstolo São Paulo escreve a uma igreja de judeus convertidos à graça do Senhor. E ele diz na sua 14ª epístola, carta escrita por um apóstolo, se chama uma epístola. E ele disse: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, no pleno poder e autoridade de Deus. Que esta palavra abençoe todos os corações aqui presentes e a igreja que está à distância de forma interativa. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, a minha alegria é conhecida nos 4 cantos do mundo. Sou apaixonado pela Bíblia, pela igreja, mas o meu amor apaixonado por Jesus é muito forte. Sou grato, Deus, por tudo que o Senhor fez na minha vida. Sou o que sou por causa desta graça maravilhosa de Deus. Sou o que sou por causa do Evangelho, das boas novas de grande alegria que um dia eu ouvi na cama de um hospital. Desenganado, incapacitado, vivendo como um legume, Senhor. Mas ali tu pegaste aquele diamante bruto e começaste a multifacetá-lo. Pegaste aquele ouro e levaste ao forno no cadinho, tirando as impurezas, regenerando, restaurando, lavando e me transformando num homem de Deus. Que obra maravilhosa e eterna tu fizeste na minha vida. Agora, Senhor, usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, a minha sensibilidade que tu me deste, para que esta palavra chegue agora a cada coração, semeada como uma semente que vai cair em boa terra, vai germinar e vai dar frutos, a 30, 60 e a 100 por um da semente. A minha oração é de fé e de amor, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosíssimos, povo eleito, povo escolhido, em amor predestinado, noiva de Cristo, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, meus amados filhos na fé. O mais poderoso aspecto da visão de Deus na vida de um cristão é que ele nos faz mudar a forma de pensar e assim muda toda a nossa vida. Paulo disse aos Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Salomão diz: aquilo que o homem imagina em sua alma é o que ele é. Então nós temos essa capacidade de renovar a mente e imaginar coisas na nossa vida, chamando-as à existência. É como aquele campeão olímpico, aquele homem ou aquela mulher que se preparam 4 anos, treinando, motivados. Eles têm uma única visão, a medalha de ouro. Porque nunca ninguém sabe quem foi o medalha de prata, nem o medalha de bronze. Todo mundo se lembrará eternamente do medalha de ouro.
Aqueles 4 anos focado naquela medalha, aquela medalha, aquela medalha. Então, é como aquela mãe que trabalha duro para criar os filhos, porque ela tem a visão que aquele filho será honrado, vai se formar e poderá ser até o sustento daquela mãe na sua velhice. Então, a visão de Deus tem poder porque motiva uma pessoa a fazer grandes coisas, a dar, a semear grandes sementes, a amar o final disso tudo, que é aquela conquista. Eu me recordo quando, alguns anos atrás, eu fui estudar na Oral Roberts University, em Tulsa, em Oklahoma, e o grande pregador Oral Roberts, um dos mais exponenciais do mundo, ele estava contando um testemunho que o presidente da fábrica Chrysler, dos automóveis Chrysler nos Estados Unidos, ia lançar um automóvel, mas paralelamente a Chevrolet, a Ford e outras Toyota estavam todos lançando naquele perfil. E ele foi ter com o Oral Roberts e disse o seguinte: olha, nós estamos para lançar um novo carro, um perfil, mas as outras montadoras todas estão lançando carros com este perfil, mas eu quero investir uma soma grande neste ministério, porque eu quero que este carro seja o mais vendido nos Estados Unidos nesse próximo ano. Ou seja, ele começou a imaginar que um carro que não era o top dos tops poderia ser o top. Um ano depois, por causa desta imagem, esse carro se tornou o carro mais vendido nos Estados Unidos. Então a visão nos faz ir em frente, não parar, não desistir. Aquele alvo, exatamente como foi com Jesus, eu acabei de ler, Jesus aguentou, Jesus sofreu, porque ele tinha uma visão. Ele disse, ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele não se importou com a ignomínia, porque ele estava focado, era preciso um cordeiro perfeito morrer por nossos pecados. Atos 2:23 explicou isso, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos iníquas. Então diz que havia um desígnio, havia uma presciência, prognóstico de Deus, e ele estava focado, ele tinha que ir para a cruz, ele tinha aquela visão que ele não podia retroagir. Então nós precisamos nos manter firmes, amados, indo em frente, mesmo se todos à nossa volta estiverem caindo ou tropeçando. É a visão do Senhor que nos dá o entendimento das coisas lá do alto. Olha como é que diz Colossenses 3:2. Olha, pensai nas coisas lá do alto. Não pense nas coisas da terra. Não pense nas coisas que você está vendo com os teus olhos, porque os olhos da visão de Deus estão no coração e eles veem mais do que os olhos físicos. Pensa nas coisas do alto. Aquilo que o homem imagina em sua alma é aquilo que ele é. Ai, Salomão disse, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, se você ainda não recebeu a visão de Deus para a sua vida, comece a orar, pedindo que Deus lhe mostre qual é o propósito, qual é a extensão. Paulo disse em Filipenses 3:14, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Eu tenho uma visão. Eu tenho um projeto de vida. Amado, daqui a pouco vamos chegar ao final de ano. Eu já tenho aqui a profecia para 2019. Eu já sei o que Deus quer para 2019. Eu tenho um alvo. Eu não ando sem alvo, eu não ando sem meta. E disse no versículo 15, ele disse, pois todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento de prosseguir para o alvo. E ele disse, olha, se você pensa de outro modo,
Deus vai te esclarecer. E eu quero muito que esta noite, se você ainda pensa de outro modo, se você ainda não tem um foco de vida para este resto do ano e para o resto da tua vida, pois que Deus te esclareça através deste altar. Sem rumo é que você não pode viver. Sem um alvo não dá para viver em termos espirituais. Então, quando a Deus vem com a visão, você começa a entender a essência da vida. Você começa a conhecer a razão porque o Senhor te colocou neste mundo, te colocou nesta igreja. Se você pode ver e ter esta visão de Deus, você pode fazer algo grande na sua vida. Algo grande na sua vida. Então, ter visão, estamos falando disto desde janeiro, é descobrir os planos de Deus para a vida. É ter aquele insight como previsão de vida. É começar algo que começa na sua mente e vai até o final. Visão é conceber com a mente e com o coração o que Deus revela. Eu volto a dizer este versículo, porque ele está me acompanhando também durante estes últimos dias. Ele diz: aquilo que o homem imagina em sua alma. Aquilo que eu trago de imagem à minha mente, à minha alma, aos meus sentimentos. Pastor, eu tenho um monte de complexos de inferioridade. Eu não percebo que alguém me ama. Eu não nasci para fazer nada. É muita areia para o meu caminhão. Isso tudo que você acabou de dizer é morte, amado. É morte. São palavras de morte. Então você tem que conceber com o coração aquilo que Deus diz a teu respeito. Então, ter uma visão não é apenas ter uma ambição na vida, mas é acreditar que Deus nos criou e te criou a mim, me criou a mim, criou a você, para fazer algo grande e marcante na vida. Ter visão é quando a vontade de Deus prevalece sobre a vontade humana. Então, visão é mais do que uma ambição. Ser bem-sucedido é a visão que tem que ser ambicionada. Você tem que desejar ser uma pessoa bem-sucedida. Porque há pessoas que ambicionam, mas elas não estão movidas por Deus. Elas estão movidas por um desejo humano. Mas quando a pessoa está movida por uma visão de Deus, a sua ambição é a sua visão. É a visão que Deus deu. Então, meus amados, dê um passo de fé na sua vida. Você sabe que há pessoas aqui esta noite participando do culto à distância, só precisam de dar um passo de fé, acreditar, para que algo aconteça de grande. E é muito importante, nota o que eu venho dizendo, a quarta vez que eu estou lhe dizendo. Aquilo que o homem imagina em sua alma. Tem gente que imagina que não presta, que não vale nada, que nunca será ninguém, nunca será feliz, nunca conquistará, nunca terá casa própria, nunca terá um casamento realizado. É isso que será o resto da vida, porque é o que se imagina. Você se recorda daquela passagem quando o Senhor disse a Moisés que ia mandar 12 espias à terra prometida? Ele disse: olha, escolhe aí os 12 melhores, os príncipes, os principais, e manda lá a Canaã, porque lá vai ter, olha, vai ter uva, vai ter figo, vai ter mel, vai ter leite, vai ter tudo de bom. É uma terra maravilhosa, é vossa, eu já vos dei. E foram lá os 12 espias. 10 se imaginavam o pior dessa terra. Era a imagem que eles tinham dele. Mas 2, Josué e Caleb, não. Eles se imaginavam como Deus os imaginara ao criá-los. Então diz em Números 13, 30 e 31 a 33. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia,
subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então aquilo que o homem imagina em sua alma. Josué e Caleb disseram, vamos lá, nós vamos possuir, nós vamos prevalecer. Versículo 31. Porém os homens que com ele tinham subido, disseram, que o homem imagina é o que ele é. Não poderemos subir contra aquele povo. Ele é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela eram homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Veja, o que o homem imagina em sua alma é o que ele é. Barbaridade, tia. O que o homem imagina em sua alma. E éramos aos nossos próprios olhos. Como é que eles se viam? Gafanhotos. E começaram a imaginar que os outros também os viam como gafanhotos. Éramos gafanhotos, assim como também o éramos aos olhos deles. Aos seus olhos. Amado, você tem que acreditar que Deus tem um grande plano para a sua vida. Para de ficar triste. Para de achar que você não vai chegar a nenhum lugar. Você vai chegar. Josué e Caleb, reia, subamos, conquistemos, possuamos, a terra é nossa, foi Deus que deu. Aquilo que eu imagino em minha alma é o que eu sou. Os outros 10, nós não vamos prevalecer, não adianta. Os meninos lá são gigantes. Mas Deus não disse, é vossa terra, fui eu que vos dei. Sim, mas tá bom, Deus disse, mas deixa para lá o que Deus disse. Olha lá, nós temos 1,70 m, 1,80 m. Olha lá, o menor lá é maior que o menor jogador de basquete dos Estados Unidos, 2,15 m. O maior deles são 3 metros. O que nós vamos fazer contra essa gente? Você não sabe, Josué e Caleb, que nós somos gafanhotos? Como é que o diabo sujo bota numa cabeça de uma pessoa de Deus, com um dardo inflamado, que você não vai ser feliz, que você não vai ser próspero, você não vai ter nada na vida, você não vai se casar, você não vai ter filho, você não vai ter uma empresa, você não vai fazer um empreendimento, você não vai fazer... Amado, cuidado que ninguém te engane com filosofias, amado. Nós não somos pessoas normais iguais às outras. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma... Qual é a visão que eu tenho de mim? Oh, pastor, eu sou um gafanhoto. Eu sou um miserável de um pecador. Ui, você é um miserável de um pecador? Então o que Jesus fez por você na cruz? Lavou ou não lavou? Perdoou ou não perdoou? Justificou ou não justificou? Santificou ou não santificou? A obra foi completa. Tudo foi consumado. Então, amado, você pode. Sim, mas apóstolo, mas para eu fazer alguma coisa, às vezes tem que ter um sacrifício. Sabe como é que os americanos falam? No pain, no gain. Não há dor, não há ganho. Claro que tudo tem um preço. Você não é uma pessoa comum. Você é filho do Deus vivo. Diga, eu sou, aleluia. O que você acha que Deus diz a teu respeito? Deus diz, esse é um miserável, esse aí é um gafanhoto da vida, essa pessoa nunca vai ser nada na vida. Mas não, tira isso da cabeça. O homem é aquilo que ele imagina. O que imagina em sua alma é o que o homem é.
Se você começar a ter essa capacidade de transformar a sua mente, você vai transformar a tua vida toda. E isso não tem nada a ver com vaidade, com soberba, isso tem a ver com fé. Deus diz, eu creio, está na Bíblia, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Isso é um ato de fé. Então a visão, às vezes pode vir numa oração. Atos 10, 9 a 11 diz isso, olha lá. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Não foi para ver a novela, foi para orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam comida, lembra que eu falei isto aqui? Sobreveio-lhe êxtase, ele teve uma visão. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos 4 pontos. Por que Deus lhe deu uma visão? Porque ele estava em oração. Como é importante a oração de segunda-feira, amado. Como é importante as intercessões aqui antes dos cultos. Como é importante, se Deus te despertar, pula da cama. Não fica na cama falando em línguas, você vai acabar por dormir, amado. Saia da cama, vá lá num canto, ajoelha, você vai ver como é que Deus fala ao coração. Então, e quando Deus começar a falar, ou se já te falou, escreva a visão. Senão às vezes é esquecido. Escreva a visão de qualquer área da vida. Nós não estamos só falando empresário, comércio, negócios, empreendimentos. Estamos falando de vida espiritual. Estamos falando de vida espiritual, estamos falando de vida familiar. Às vezes a pessoa tem tudo e vive como se não tivesse nada. Às vezes a pessoa não tem nada e vive como se tivesse tudo. Faça um projeto. Comece a dizer, Deus, o que tu queres da minha vida em termos espirituais? Eu não quero ser aqui uma pessoa que anda sempre morna. Como é que está a vida? Aposta do pior que existe. Calma, gente, o Brasil está mudando, vai mudar. Não pense que é o kit gay que vai mandar no Brasil. Acabou esse negócio do Brasil, mano. Há um novo Brasil nascendo. Há esperança para o nosso povo. As raízes foram arrancadas. A serpente foi degolada, mano. Então, a visão tem que se tornar o nosso modus operandi, ou seja, nossa forma de operar, nossa forma de estar. Tudo que é minha vida, eu ajo em prol da visão. E é muito importante você estabelecer prazos, tempo. Pastor, eu tenho uma visão para cuidar da minha saúde. Uau, glória a Deus. É uma boa visão. Eu volto a lembrar a igreja que diabetes é uma epidemia. 41 mil pessoas ficam ou cegas ou amputam pés, pernas. Eu estava falando outro dia com uma senhora que já passou por um drama violentíssimo por causa dos diabetes. Eu disse, irmã, não fica zangada com o apóstolo Ferreira, mas como é que está a questão da pizza, do bolo? Depois desse drama todo, ela me diz, está difícil. Quer dizer que vai esperar morrer? Vai um dia acordar, está morta? A irmã acordou, morreu. Ué, mas no outro dia, várias vezes eu aqui na frente, até minha esposa diz, não fala mais, deixa as pessoas cuidar. Eu falei, não, eu estou sempre falando. Quando eu vejo uma pessoa um pouco mais, eu falei, cuidado. Outro dia o irmão me disse, eu adoro a minha barriga com 100 e não sei quantos. Eu me sinto tão feliz. Eu falei, feliz é mulher grávida. Agora, não pode estar feliz. Por quê? Porque as consequências são dramáticas. Então, cuidar da saúde é uma boa visão de vida. Beba água. Você não sabe quanto estado de confusão mental entra um idoso por não beber água. É o intestino que não funciona. É a lucidez que é perdida. Porque não bebe água. Tem que beber água. Tem que comer ovo. Tem que comer banana. Tem que comer maçã. Tem que comer amêndoa, castanha do Pará.
Ou estou falando alguma asneira aqui? Quais são os 3 alimentos que não podem faltar na mesa? Ovo, banana e maçã. Ah, mas eu pensava que macaco que come banana. Não é macaco não, mano. Somos nós que temos. Castanha do Pará tem selênio. O indivíduo fica com a cabeça lúcida o resto da vida se comer um pouco de castanha todo dia. Sim, mas é porque o senhor não conhece a pizzaria lá próximo da minha casa que vende uma pizza de 90 centímetros de largura. Ah, é, meu amado? O caixão também tem 90 centímetros. Pastor, agora tem uma de 1,10 m. Nós mandamos vir 4 lá em casa. Quantas pessoas são na sua casa? 3 pessoas, 4 pizzas. Depois chega aqui domingo, se eu puder orar, o meu fígado está arrebentado. O diabo, não foi diabo, irmão, foi pizza. Que diabo tem alguma coisa a ver com pizza? 1 Samuel 15:17. Prosseguiu Samuel: porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Quer dizer, Davi era pequeno de estatura. Aos seus olhos, você pode imaginar, poxa, mas nem pude estudar tanto na vida, apóstolo, não pude, não tem uma pessoa. Olha, mas quando Deus põe por cabeça, quando Deus unge uma pessoa, versículo 22, ele disse: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quando se obedece a palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então, quando você põe a palavra como foco da sua vida, quando você começa assim, aos meus olhos eu posso até me sentir pequeno, mas quem me colocou aqui foi Deus, quem me ungiu o rei de Israel foi Deus. Então, amado, os teus olhos podem te ver uma pessoa pequena, mas Deus te ungiu para seres grande. Pouca gente está acreditando, amado. Deus te ungiu para seres grande. Então, pegue essa visão de Deus para a sua vida. Tenha a capacidade de começar a vê-la. Pastor, o meu sonho era ser um empresário. Comece. Aquilo que a minha alma imagina que eu sou, é o que eu sou, amado. Pastor, eu quero ser um doutor. Aquilo que eu imagino em minha alma é o que eu sou, amado. Eu quero fazer uma viagem, eu quero construir a minha casa. Aquilo que eu imagino. Amado, se você tiver a imagem do que você é, porque Deus te criou assim, você vai ver a realidade de fato. Seus sonhos não podem morrer ou vão morrer. Seus sonhos não podem morrer. Nenhum deles. O sonho de hoje será realidade amanhã. Então, porque a revelação do Espírito Santo, a visão é uma revelação, vai além das nossas limitações. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado, você sabe que eu não tenho nenhuma capacidade para estar aqui neste altar. Pastor, mas o seu corredor lá em cima tem 100 e poucos diplomas. Não é nada. Sim, mas o senhor tem 34 entre mestrados, doutorados, bacharel. O que é isso? Perante a grandeza de Deus. Eu sei, amado, eu tenho uma noção que eu sou pó. Eu já me desglorifiquei, saí do pedestal, baixei do pedestal, cavei buraco debaixo do pedestal. Porque, amado, quando você está na dependência de Deus, Deus opera. Quando você garante o seu taco, Deus não está nem aí. Então veja lá como é que Deus fez com Abraão. Já acabamos de falar de Abraão várias vezes. Gênesis 15, 1 a 6. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Viu? Sempre Deus trabalha com visão, êxtase, revelação. E disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: o Senhor Deus me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. É um sobrinho. Disse mais Abraão: a mim
não me concedeste uma descendência, um servo nascido na minha casa, que será o meu herdeiro. Isto respondeu o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro. Ismael não vai ser o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Quase 100 anos. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Imagina agora, você sabe, o Espírito está movendo a igreja já há alguns dias nesta intensidade. Olha para os céus, imagina agora como é que será a tua posteridade. Aquilo que o homem imagina em sua alma é o que ele é. E diz o versículo de número 6, ele creu no Senhor. Ele imaginou, quando ele olhou para os céus, ele disse, agora eu estou tendo a visão como é que serão as nações incontáveis. Chegou até aqui, esta noite. Chegou até esta noite. Imagina lá, você não acredita que você vai ser mesmo, não tenha filhos, calma, eu vou te dar um filho. Mas olha lá para cima. Começa a imaginar. Amado, eu vi uma fotografia de uma catedral, recortei e coloquei debaixo do vidro do meu criado mudo e disse à minha esposa, esta vai ser a nossa Catedral da Barra. Quando eu acordo todos os dias eu olho, uau, uma catedral gótica. E já tenho na mente como é que será de Portugal, redonda. E já tenho na mente como é que será de Angola e Moçambique. Já tenho tudo isso. Pastor, mas o senhor não conseguiu ainda nem botar as antenas, o senhor fala aí há anos. Calma, isso não depende de mim, cara. Isso é um tempo e um modo de Deus agir. Ele age, está sendo preparado, está trabalhando na minha vida, está trabalhando no meu caráter, está trabalhando na vida da igreja, na vida de muita gente. Deus é perfeito, mas uma coisa é certa, eu estou olhando para o céu e eu estou dizendo, é isso que eu sou. É isso que eu sou. Isaías 46, 9-4. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade das coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé, e eu farei toda, o Senhor disse, toda a minha vontade. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Pastor, o senhor tem 10 minutos e eu queria que o senhor me passasse mais um segredo dessa questão de visão que o senhor tem aí no seu roteiro. Eu vou lhe passar. Você sabe que quando nós falamos em visão, em ser alguém na vida, construir um legado, às vezes a pessoa é tentada a pensar que isso depende dela. E se você pensar que isso depende de você, não vai acontecer nada. Como eu lhe digo, amado, a construção desta cidade aqui, amado, foi puro Deus. Que não houve ninguém. Foi Deus que fez tudo acontecer. Então, eu aprendi uma coisa. Isto é um segredo que eu quero lhe passar. Eu sou homem dos segredos. Eu gosto muito de segredos. Entre mim e Deus. Você precisa estar focado. É como ser cirúrgico. Quando o médico vai operar o coração, o cérebro, ele sabe onde é que está lá o tumor, ele entra cirurgicamente lá, ele não vai pela orelha, pelo nariz, Olha como é que Deus disse a respeito de um homem que foi um dos maiores da Bíblia Sagrada. Estou-lhe a falar do profeta Elias. Tiago 5,17 diz, Elias, o profeta, era um homem semelhante a nós, era como nós, tinha os mesmos sentimentos, semelhante, mas ele começou a orar com instância, fervorosamente,
para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então Elias era um grande homem de Deus, mas ele tinha as mesmas tentações, as mesmas provações, as mesmas fraquezas, e Deus o usou de uma forma grandiosa. Qual era o segredo deste homem? 1 de Reis 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Está aqui o segredo. É que este homem tinha uma chave de vida espiritual. A sua força, a sua vitória foi tão grande que uma oração parou de chover 3 anos e meio. Uma outra oração trouxe chuva. Não havia limite. Olha, está vindo chuva agora. Não havia. Perdão. Começou a chover com Elias. Não há limites para o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que permanece diante dele. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ou seja, este homem estava diante de Deus em comunhão profunda todos os dias. Ele tinha um profundo quebrantamento interior. Ele não fugiu a nenhum compromisso com Deus. Claro que ele teve fraquezas. Quando Jezabel mandou dizer que ia matá-lo, ele foi para o deserto como um de nós, com as mesmas tentações, as mesmas provações, deitou a cabeça numa pedra debaixo de um zimbo e disse: eu quero morrer. Ou seja, tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Mas olha, ele disse: perante a face, cuja face eu estou. Então, meu amado, estar diante de Deus exige um profundo quebrantamento interior. Você não pode fugir nenhum compromisso de Deus. É que na presença de Deus são reveladas todas as motivações. As mais profundas motivações são reveladas quando se está diante da face de Deus. As fraquezas mais ocultas são reveladas. Então, ele disse: eu estou diante de Deus. Por isso é que ele tinha esta vida tão intensa. Sabe como é que as pessoas fazem em vez de vir à igreja? Ligam para cá e dizem assim: bota o meu nome aí na lista de oração. Tchau. Nem é coloca o meu nome, é bota o meu nome na lista de oração. Então, se habituou a este negócio com Deus. A pessoa está desesperada, liga para a igreja, e graças a Deus nós temos aqui bispas que ajudam, mas de madrugada tem gente que liga: bota o meu nome aí. Mas veio à presença de Deus, veio à igreja, buscou o reino. Não, bota o meu nome aí. Bota onde? Ali, na oração, ali, na oração, bota. Amado, Deus não funciona assim no bota. Ele disse: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha, ele tinha uma palavra profética tão forte, que no versículo 24 diz a palavra, 17:5, disse: foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à corrente querida na fronteira do Jordão. Versículo 24, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca não é negócio, não é mercantilismo, não é ameaça, não é manipulação. A palavra na tua boca é verdade. Ele era um homem de Deus de verdade. A palavra que ele dizia era Deus que falava. Então, qual era o segredo deste homem? Por que esta visão, nós falamos de Elias, lutou com 400 profetas de Baal, derrotou todo mundo. Como é que Deus baixou, as águas foram lambidas, o fogo de Deus, sabe, carruagens de fogo. Eliseu disse: eu quero ter a porção dobrada do que esse homem tem. Qual era o segredo dele? Bota o meu nome aí.
Ele disse: este Deus, perante a face, eu estou diante da face dele. Os meus melhores momentos de quebrantamento são esses, diante de Deus. Madrugada, joelho no chão, sábado para domingo, um monte de gente orando comigo. É nessas horas, amado, que os fantasmas da vida são exorcizados da mente. Quando começa a vir o negativismo, o pessimismo, sabe, a dúvida, será que, será, Deus espanta isso. É um quebrantamento. Viver perante a face de Deus é o segredo, amado. É o segredo para você ver Deus agir na sua vida. Não mande recado. Bota aí o meu nome. Vocês têm livro da oração aí na igreja? Bota aí o meu nome. Venha à reunião de oração. Venha a uma reunião de oração e ponha a sua confissão em guerra aqui para ver o que vai dar. Se você vai vencer ou não vai vencer. Venha. Venha ao estudo bíblico de terça-feira. Venha às noites apostólicas. Jovem, venha à juventude. Que ninguém te engane com filosofias, com vãs sutilezas, com essas faltas de virtude dos homens do mundo, amado. Ninguém te convença de nada, mas aprenda tudo segundo Cristo. Bota o meu nome aí, não funciona. Isso isso é uma chave que os crentes encontraram. Não precisa fazer nada, não. Não precisa dizimar, ofertar, ir à igreja, participar do culto, não. Telefone, bota o meu nome aí, porque a coisa vai... bom, pode botar o nome. Porque Deus não espera que você bote o nome. Deus quer te ver aqui na casa do Pai. Deus quer te ver envolvido, comprometido, buscando o reino, confessando a palavra, usando a autoridade espiritual, imaginando em sua alma que você é um homem próspero, você é uma mulher saudável, você é uma família bendita. Aquilo que o homem imagina em sua alma, é isso que ele é. Aqueles espias disseram: nós somos como gafanhotos. E são. Não entraram na terra prometida. Entraram Josué e Caleb, quem tinha de 20 anos para baixo. E os outros? Morreram todos no deserto. Porque se imaginavam gafanhotos. Não se imagine um gafanhoto, não merecedor, coitado de mim. Não espere favores do governo, amado. Espere favores de Deus. Porque o favor de Deus está sobre a tua cabeça, sobre a minha cabeça. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, por nos fazeres entender uma vez mais que esta busca pela visão de Deus é a essência da vida espiritual. E esta busca nos fará fazer grandes coisas, Pai. Nós vamos fazer grandes coisas todos. Estamos vivendo, Senhor, este mês inesquecível, este mês de novembro que será uma marca para a nossa vida. Está repreendido toda a arma forjada, todo o espírito contrário, toda a fortaleza, todo o sofisma, todo o engano, toda a mentira. Ó Deus, em nome de Jesus, está caído por terra todo o espírito de adversidade, tudo aquilo que se opõe à visão de Deus na nossa vida, Senhor. Ei, a igreja, subamos e possuamos, porque a terra é nossa, em nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. O bispo vai dar a bênção final. Bispo André. Estenda suas mãos para o altar, por gentileza. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e infinito de Deus e as suas manifestações e consolações do seu Espírito sejam com toda a igreja que tem a visão espiritual, que tem a visão do Todo-Poderoso. Sairemos motivados, sairemos, ó Deus, firmes na promessa, nos teus propósitos, em nome de Jesus. E a igreja do Cordeiro diga amém e amém. Glórias a Deus.